Bom, vamos lá então dar uma olhadinha no Ibovespa. O que o Ibovespa fez ontem? Não fez nada, tá? Isso aqui é basicamente um inside bar. Não é um inside bar porque teve que perder um tique aqui, ó. Então, quem operou esse candle como venda, estava esperando a perda da mínima, foi acionado ontem. Foi acionado e sofreu, né? Mas ainda continuamos dentro da correção, a correção que tende a vir até a média de 20, conforme a gente já tinha conversado isso, né? O ativo faz isso aqui, tende a voltar até a média de 20 quando se aproxima de uma zona de resistência. Nesse caso, a zona de resistência é o topo histórico, tá lá, estava chegando bem pertinho, faltava ainda aí coisa de uns 2.000 e poucos pontos, mas é muito pertinho. Então estava chegando, zona de resistência, e agora a correção conforme é o usual. O que não será usual? Se perder esse fundo, o fundo do candle 226, aí não será usual, aí a gente vai começar a ter um problema com essa tendência de alta, ela vai ter perdido completamente a sua força, e a gente vai deixar de considerar isso aqui uma tendência de alta para começar a pensar numa zona de congestão tal, ou até mesmo a formação de uma tendência de baixa, mas isso aí vai depender da formação de pivô, quer dizer, vai muita coisa para diante. Mas não pode perder esse fundo aqui. E de qualquer forma, chegando na média de 20, o que acontece? Isso aqui é uma correção até o momento, tudo de acordo com o que era esperado, tá, galera? Superando qualquer máxima, o cara vai comprar, tá? O cenário segue sendo comprador num ativo como esse, com esse perfil, tá? Então o ativo é ainda comprador, totalmente comprador, tá? Então qualquer superação aqui o cara vai comprar. Lembrando, essas compras, o cara tem que pensar no topo anterior como sendo uma zona de resistência. Nesse caso ainda tem a máxima histórica logo acima. Então o cara tem que pensar, se for comprar, se alguém for comprar aqui, pensar em fazer pelo menos uma parcial nessa região, porque a formação de topos duplos começa assim, né? Volta, chega aqui mais ou menos nessa região, antes de formar tudo aquilo que a gente depois vai reconhecer como um topo duplo lá na frente e tal. Então, todas essas formações acontecem assim. Então, é prudente, é sagaz que você faça pelo menos uma parcial aqui, porque se acontecer esse processo todo que eu estou falando que vai levar muito tempo, você já botou seu dinheiro no bolso e aí o resto é o resto. Tá bem? Mas aqui o cenário continua sendo o mesmo que a gente tinha ontem, de um recuo até a média de 20, esperando um sinal de compra. Muita gente vai ser mais ousada, vai comprar direto se encostar na média de 20, é uma outra forma de operar, mais agressivo. Não vai esperar nenhum sinal e o cara vai direto. Mas a maior parte das pessoas espera um sinal e compra quando supera a máxima. Os small caps, que, para ser diferente, é interessante, né? Eles estão realmente brincando de gato e rato. Normalmente eles fazem as mesmas coisas e andam lado a lado. Dessa vez, só de sacanagem, quando um estava caindo, o outro estava andando de lado, agora que um está caindo, esse está andando de lado. Olha aqui, ó, andando de lado, fazendo uma correção lateral acima da média de 20, desculpa, da média de 20, acima da média de 9, se mantendo aqui. Esse é um inside bar desse, que na verdade todos esses aqui são uma contração de volatilidade. Tudo isso aqui, ó, é um inside bar desse que anda o grande. Ah, superou ali. Cara, você tem que olhar isso com olhos de quem quer ver. Ah, superou. Superou, mas não superou, entendeu? Foi lá, deu uma rabiscada ali para cima. Observa tudo isso aqui dentro disso, isso dentro disso, isso aqui praticamente dentro disso, isso dentro daquilo. Tá? Isso aqui tudo é é como uma mola que você está apertando ali. Você está apertando uma mola. Né? Você está gerando. O pessoal tá. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Ah, quem está comprando mais? Quem está ganhando? Os compradores ou os vendedores? Não tem como saber. Dado o cenário, é muito mais provável que isso aqui continue subindo, né, do que andando para baixo, porque as correções tendem a ser na direção da média, como isso, tá? Como isso aqui. E não está sendo, dessa vez está sendo a correção lateral. Isso aqui tem tudo para, superando essa máxima agora desse candlezinho aqui, fechando aqui acima, o cara, pum, bombar isso para cima. WSP Foot fazendo seu cenário. Ó, lateralizando mais do que 10. Aqui já tem 12 candles de lateralização. A coisa começou aqui. Tal, e a média de 20 está chegando. Muita atenção hoje, especialmente hoje, que essa média vai chegar ali. Muita atenção hoje para o potencial acionamento de um Power Breakup nisso aqui, tá? Depois não digam que o Campos não avisou. Tá? Então isso aqui está com uma cara alucinada de um Power Breakup. E aí o rompimento disso tende a levar para lá, mas muitas vezes ultrapassa, porque tende a ser um movimento brutal, tende a ser um movimento grande. Ah, brutal então são 5.000 pontos. Claro que não, né, cara? É brutal dentro do tamanho do papel.
né? Então chegar ali vai ser uma certa facilidade, mas a ideia é que um movimento como esse traga para aquela resistência lá em cima. Muita atenção, então isso aqui tudo cenário comprador. O dólar ontem resolveu ficar também na sua brincanagem, ele está de brincanagem já há um tempo, né? Desde aqui, ó. Tava de brincanagem, segue de brincanagem. Tem um detalhe importante que muita gente não se dá conta. Bom, todo mundo sabe que o dólar é um ativo real, né? Então a gente fala, dólar é um ativo real, não é igualzinho o mundo fantástico de Bob, por exemplo, aqui das ações, tá? Por exemplo, isso aqui quanto que tá? Isso aqui, se isso aqui tiver 40 mil, 80 mil ou 100 mil, não muda absolutamente nada, tá? Não muda nada. As empresas continuam funcionando, elas continuam fabricando, todo mundo continua funcionando, a padaria continua aberta, o supermercado continua vendendo suas carnes. Tudo continua normal. Aqui, se isso aqui tiver R$ 2 ou R$ 7, a padaria da esquina pode bombar ou pode falir. A montadora de veículos pode ter que fechar no Brasil e sair, como a Sony fez, ou pode bombar e começar a vir empresa de fora para fazer. Pode significar você ter como plantar uma boa safra ou não. Isto aqui é um ativo real. Isso aqui impacta a economia diretamente. É um impacto porreta na economia, uma paulada na economia. Mas por que eu ia falar isso? Porque uma coisa que as pessoas não se dão conta é o seguinte: nós estamos chegando no final do ano. No final do ano, você observa que nós temos imensas multinacionais operando no Brasil. Essas multinacionais fazem balanços nos seus respectivos países. Também fazem no Brasil, mas fazem nos seus respectivos países e há a tendência de enviar remessas de lucros nessa fase, no final do ano, para fora do país. Por quê? Porque as matrizes querem a grana para poder ficar com seus balanços bonitos, porque os seus executivos querem receber bônus. Então fiquei muito ligados nisso. Há uma tendência, no caso do dólar, especificamente do dólar, por conta da remessa internacional de dividendos de volta para as suas matrizes, de haver uma pressão compradora no dólar. Agora para o final do ano. Tá? Não costuma ser no início de dezembro, mas ao longo do mês de dezembro isso vai se acentuando. Então fiquem atentos para essa possibilidade de entrada de pressão compradora por conta do envio que acontece todo ano, tá? O que pode acontecer é que tenha mais ou menos lucro, ou que a coisa, né, se equilibre de outra forma e o dólar pode até não subir por causa disso. Mas há essa tendência, há essa pressão, há um envio de dólares para as matrizes. Então lembrem-se disso. E o dólar está fazendo nada, né? Está andando de lado aqui um tempão, vai para lá, vai para cá, tá balangando aqui entre um suporte e uma resistência para lá e para cá. Tá um caos para quem está querendo operar swing trade. Quem está operando swing trade do dólar aqui está sofrendo mais que cachorro sarnento, né? Tá apanhando mais pô, sei lá o quê. Que pugilista, né? Vai brigar o cara peso pena com peso pesado. Tá uma desgraça, né? E tá ali, tá? Mas não tá fazendo absolutamente nada. Mas observa que não perde o bendito do suporte, tá? Ó, toda vez que chega aqui, pressão compradora, pressão compradora, pressão compradora, pressão compradora. E ontem chegou aqui, pressão compradora, tá? Dá para operar swing trade nisso? A congestão é pequena, isso é uma congestão. Mas a congestão ela é estreita. É difícil operar uma congestão tão estreita. Tá? Congestões boas são congestões largas. Congestões estreitas, quando você começa a querer entrar, já está dando alvo, já está trabalhando. Então, para day trade, isso aqui está muito bom. Porque o cara sabe onde ele vai comprar e ele sabe onde ele vai sair. Né? Vai ficar muito fácil. Aí é aquela alegria para operar. Né? Mas quando o cara está operando para swing trade, já fica ruim, porque os sinais demoram. Então, meu conselho para swing trader de dólar é ficar de fora por enquanto, até esse troço se ajeitar. Eu queria mostrar aqui uma coisa que ontem a Lili ficou espantadíssima quando ela estava comentando, falou, nossa, olha só. Aí ela estava falando, olha só como todos esses fechamentos estão no mesmo nível aqui, ó. E estavam mesmo. Aí você olha e fala assim, mas por quê? Aí você bota aqui na tela e você vê isso aqui, ó. Essa é a média de 9 do diário. E olha onde é que o troço vai. Vai ali, cai, 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 vai ali, cai. E aqui em cima tem a média de 20 do diário. Esses troços são muito significativos, pessoal. Vocês não estão aí no gráfico de sacanagem. Não dá um trabalho todo santo dia de vir aqui mudar o negócio. Só de sacanagem. Vou botar ali uma linha na tela porque eu gosto da minha tela cheia de linhas. Não, é porque é importante. Tá bem? Então é muito importante você ter essas noções. Elas estão muito pertinhas aqui, mas elas ontem mudou, né? Elas estão muito pertinhas aqui, mas elas continuam significativas. Tá? Então vamos ajeitar as linhazinhas. Então tá tudo ali, ó, para ser visto.
Tá bem? Então é importante ter isso na tela se vocês forem operar dólar. Claro, quem não vai operar dólar não precisa perder tempo fazendo isso. A nossa simpática Petro está aqui ontem, depois de anteontem aquela pressão vendedora muito grande. Ontem ficou sacode para lá e sacode para cá e não foi a muitos lugares. Tá? Balangou, balangou, balangou. Candle de indecisão em região do gap. Ó, o gap está aqui. Isso aqui é a parte superior do gap. Veio aqui, ó. Vamos botar lá. Ó, tá lá, ó. Veio na região superior do gap, aqui nessa região, que é uma zona de resistência, de suporte. Nesse fundo, que não é, ele por si só não é um suporte. Isso aqui não é um suporte, tá? O que é o suporte é o gap. Esses topinhos aqui, ó, ajudam. Tem isso, tem essa região. Então, agora isso aqui parece, está começando a querer montar uma congestão. Se vai ser ou não vai ser uma congestão, porque não está muito bacana, tá vendo? Você tá aqui, troço assim. Porque o gap atrapalha bastante. Tem aqui esses fundos, certo? Tem aqui esses topos, mas não tá uma congestão com a cara daquela bonitinha, né? Aquele retângulo que faz pá, 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 que é boa quando a gente trabalha assim. Mas não deixa de estar montando uma congestão nessa região. Muita atenção, como eu falei. O cara pode ver isso aqui como um candle de... Eu falei isso ontem. Como um candle de ignição, pode. Isso aqui é um gap, isso aqui é um candle de ignição. Não tenho dúvida disso, tá? Isso é um candle de ignição baixista. Porém, isso aqui também é um cenário muito típico de congestão. E em sendo um cenário típico de congestão, você pode trabalhar de duas formas. Ou você pensa isso aqui como um cenário baixista e vai operar vendido, dado o candle de ignição, e vai procurar o próximo suporte que está aqui, depois do gap. Primeiro tem o gap, depois tem isso. Aqui sim. Ou você vai trabalhar a congestão e aí o cara está pensando em comprar aqui para trazer aqui para cima. São dois cenários plenamente possíveis. Você vai ter que escolher qual deles você acredita. Não existe certo, não existe errado. Você que vai ter que decidir. Então, não há certo nem errado. O que você vai fazer, Campos? Eu sou comprador de Petro, mas eu sou comprador de Petro porque eu faço muito trade em Petro. Então, é muito difícil você se balizar naquilo que eu faço, porque eu estou fazendo isso há muito tempo e eu faço de uma forma bastante, mas bastante diferente do que a média das pessoas físicas faz. Então, é diferente, tá? Não se baseie no que eu faço para você pensar no que você vai fazer, porque não vai dar certo, tá? Faça aquilo que você considerar correto. Então tem essas duas visões para Petro, nada aqui mudou em relação ao que era anteontem. A Vale, pernada, né? Ficou aí de inside bar. Na verdade ela caiu, na verdade ela subiu, né? Porque o fechamento era aqui e ela fechou ali em cima. Então ela subiu caindo, essa coisa é muito simpática, né? Ela sobe, mas o candle é negativo. Ela sobe por causa do gap, porque não foi a lugar nenhum, ficou aqui rodopiando para um lado para o outro. Não fez nada. Ontem foi um dia ruim para Vale, ficou balançando para lá e para cá. E isso aqui é um inside bar disso. Portanto, não resolve o nosso problema. Nosso problema era um topo abaixo do anterior. Um fundo que, se perder, aciona um pivô de baixa. Não resolveu o problema. Por quê? Porque não fez nada. Está parado. Tá? Esse inside bar é operável? Não. Porque nós não temos uma tendência de baixa. Nós temos uma tendência de alta. Isso aqui ainda não é uma tendência de baixa. Portanto, não é operável esse inside bar pelo modelo de inside bar. Tá? Observando que aqui embaixo tem o suporte do gap cabeça de tiranossauro, que está lá atrás, foi fechado, sim, mas não foi esquecido. Tá? Isso aqui é uma coisa que marca, igual aquelas marcas que eles fazem em cavalo. O cara pode esquecer a dor, mas ele não esquece que a marca está lá. Você vê a marca. Portanto, tem aqui uma região de suporte. Quem estiver pensando em vender pelo pivô de baixa, tem que ficar atento nisso aqui. Tá? Porque tem essa região e não é para ser esquecida. Tá bem? Mas também não fez nada em especial.